Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Apocalipse 22, versículo 6, vamos ler até o 21. Essa sessão é o epílogo do livro, é a última parte. E João aqui encerra a narração de toda a revelação que foi dada por Deus para ele, aquilo que ele recebeu da parte de Deus, e ele aproveita agora para fazer uma espécie de apanhado. Várias coisas que eu li aqui para vocês aconteceram ao longo desses quase 22 capítulos, uma vez que nós estamos no 22º. E João aproveita para estimular os crentes a adorarem e a serem submissos exclusivamente a Jesus Cristo. Neste momento em que ele encerra as suas orientações, advertências e também premiações com a fé naquilo que se espera a partir das promessas de Deus. Tudo que João escreve, ele faz questão de dizer, seja por voz dele ou transcrevendo aquilo que ele recebeu, que é tudo verdadeiro. Está logo aqui a partir do versículo 6 e depois a partir do versículo 12, tudo aquilo que nos lembra que a volta de Jesus é algo iminente e que está, de fato, para acontecer. E ele já tinha falado isso lá no capítulo 1. Se você comparar o começo do capítulo 1 com essa parte do capítulo 22, você vai ver que João abre e encerra o livro falando coisas muito semelhantes. É como se fosse uma moldura, eu já usei essa expressão aqui para vocês algumas vezes. Alguns textos da Escritura trazem uma espécie de moldura, o começo e o fim. No começo ele diz, vai acontecer isso. E no final ele diz, aconteceu assim. E quando você olha o que está dentro daquele substrato textual, você vai ver que a proposição inicial do autor se confirmou no final do livro. Nós temos algumas passagens que são emblemáticas, eu separei aqui para vocês. Apocalipse 1:1, se você quiser dar uma olhada aí, pode dar, mas não tira o dedinho aí do capítulo 22, porque no o versículo 1 do capítulo 1 e o 6 do capítulo 22 tem coisas em comum. Deus revela Jesus para mostrar aos seus servos, e ele faz isso enviando o seu anjo a respeito de tudo aquilo que vai acontecer em breve. Capítulo 1, versículo 1, 22:6. O Senhor Deus mostra aos seus servos, enviando o anjo, aquilo que em breve aconteceria. Então ele abre e fecha com a mesma informação. Capítulo 1, versículo 3, depois 22, 7 e 10 trazem a mesma informação. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras. Aí lá no finalzinho, no 22, bem-aventurado é aquele que, ele não usa o verbo ouvir no capítulo 22, mas voltando para o 1, ele diz, as palavras desta profecia e guardam as coisas escritas nela. Lá no capítulo 22, ele fala sobre as palavras da profecia deste livro que são guardadas. No capítulo 1, ele volta, versículo 3, a alertar, o tempo está próximo, e esse é o motivo para tudo. Capítulo 22, ele vai dizer, tudo isso está acontecendo porque o tempo está próximo. Capítulo 1, versículo 8 e 17, é literalmente a mesma coisa do 22:13, onde o Senhor diz que ele é o alfa e o ômega, e lá no 17 ele repete o primeiro e o último. E agora, em 22:13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E no fim desses contrastes que eu separei aqui, no capítulo 1, versículo 1, e ele tornou isso conhecido pelo envio do seu anjo ao seu servo João, que dá testemunho de todas essas coisas. Lá no 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vocês. Testifiquem dessas coisas nas igrejas. Então vocês vejam que João começa e termina o livro com exortações que nos fazem olhar para dentro do livro e entender aquilo que o Senhor tinha programado para nos instruir. A nossa motivação nesta vida como filhos de Deus é a vida eterna. Se a sua motivação está no que você vê com seus olhos naturais, você não entendeu ainda o que é a vida cristã. A nossa motivação
está nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, nas coisas do Senhor, que vão desembocar na vida eterna. Então, sabe, aquela sua conta poupuda, ela é muito boa. Seja previdente, guarde para o dia difícil, mas não viva em função disso. Por outro lado, não vire um devoto da miséria, gastando tudo que você nem tem ainda. Sabe, essas coisas do equilíbrio entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos da parte de Deus. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas lá atrás, na forma como eles andaram com Deus e o serviram. E lá no capítulo 11 de Hebreus, nos versículos 10, depois do 13 até o 16 ou 17, por aí você vai ver que isso de fato é testificado no Novo Testamento a respeito dos patriarcas lá da antiguidade. A garantia do céu é aquilo que nos permite ter uma antevisão das bênçãos eternas no aqui e no agora, mas o Senhor não nos promete coisas materiais e naturais no céu. Portanto, a antevisão do céu não passa pelo que é natural e material. O Senhor nos colocou aqui como mordomos dessas coisas. Essas coisas não são nem o nosso Deus e nem o nosso ídolo. E isso fica muito claro no livro do Apocalipse, porque a advertência que ele faz é: fiquem tranquilos, porque vocês vão sofrer. Essa é a mensagem de Apocalipse. Apocalipse não botou lá fora na igreja apocalíptica. Eu ia falar outras palavras, mas vocês iam identificar o que eu estava falando. Então, não vou falar. Na igreja que João eventualmente pudesse ler, não estava lá fora escrito: pare de sofrer. Porque o convite do Apocalipse é: fiquem firmes, porque vocês vão sofrer. E façam isso para a glória de Deus. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas não há promessa na Escritura de que aqui nós vamos ter vida mansa, segura e tranquila. Não há essa promessa na Escritura. Somente aqui nesse finalzinho que eu li para vocês, do versículo 6 até o 21, há 5 exortações finais a uma vida santa. 5 exortações a uma vida santa. Como a palavra santidade não foi mencionada, talvez você não tenha prestado atenção, mas o primeiro, versículo 6 e 7 tem uma exortação, versículo 8 a 10 tem outra exortação, 11 a 12 tem outra exortação, 13 a 17 e depois 18 a 20. 5 exortações a vivermos de modo santo, a fim de que aquilo que foi prometido lá seja concretizado na nossa vida, na vida daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E aí eu queria compartilhar com vocês 3 elementos, e eu gostaria de fazer isso de modo dinâmico hoje, sobre esse texto. O primeiro dele é porque ele está encerrando, e ele está dizendo: tudo que eu falei é verdade. Ele próprio está dizendo: tudo que eu falei é verdade. Mas a gente nem sempre acredita quando alguém diz para a gente: isso é verdade. Por quê? Porque é da natureza humana. E por que a gente vai acreditar em João? Aí ele nos dá os sinais da autenticidade, da autoridade desse texto. Depois ele vai nos dar os sinais da fidelidade, da atualidade desse texto. E, finalmente, ele vai nos dar os sinais da validade e vai encerrar esse texto. Então vamos ver como é que ele faz isso. Nos versículos de 6 a 9, ele trabalha com a autenticidade e a autoridade que o texto inteiro, o livro de Apocalipse, tem para a nossa vida. O mesmo anjo dos últimos episódios continua fazendo a apresentação da revelação a João. Ele usa pela terceira vez uma formulação autoritativa com respeito ao próprio Apocalipse. Em 19:9, ele tinha afirmado que as palavras deste livro são verdadeiras palavras de Deus. Em 21:5, ele tinha afirmado que aquelas palavras são fiéis e verdadeiras. E agora, no epílogo, o anjo começa dizendo que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso está aqui no versículo 6 que eu li para vocês. O que João registra não é apenas o que ele disse,
sobre o próprio texto. Mas agora ele registra que o anjo enviado por Deus também falou. Essas palavras são verdadeiras. Estas palavras são fiéis. O grande motivo disso é que ele vai encerrar dizendo: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E ele faz coro com o capítulo 1, versículo 3, onde nós lemos: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Desde o capítulo 1, João está advertindo: guardem o que eu vou falar, porque o tempo está próximo. Essas coisas vão acontecer logo. Essas coisas vão acontecer logo, porque o Senhor vem sem demora. Está lá no capítulo 3 e também no capítulo 22, falando que o Senhor não demora. E por ser revelado diretamente a partir da parte do próprio Deus, nós vamos entender que esse mesmo Senhor que revela todas as coisas já tinha despertado Moisés, já tinha despertado Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, todos eles na antiga aliança. Mas ele agora também entra da mesma forma no livro do Apocalipse. E o Apocalipse, eu não sei, eu não parei para averiguar isso, mas me parece que é o único texto na Bíblia de auto-reconhecimento canônico. Porque dentro do registro do próprio livro, ele diz: este livro é a palavra de Deus. Nós encontramos Pedro e Paulo dizendo reconhecidamente que aquilo que eles diziam era a palavra de Deus. Mas um livro todo, eu não me lembro. Se eu estiver errado, depois vocês me falem aí. Eu não me lembro de um livro que diga tudo que está escrito neste livro é palavra de Deus. É cânon da Escritura que foi deixado para nós. A missão é mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Eu, João, diz ele, João diz, né? Eu, João, ele não se espanta com a revelação desse livro. É um livro espantoso, mas ele não se espanta. E por que é que ele não se espanta? Porque ele sabe que aquilo não saiu da cabeça dele. Aquilo foi revelado a ele. Haveria espanto se ele falasse: olha que história bacana que eu criei. Quantas coisas, quantos símbolos. Olha como é que eu sou bom, eu fui buscar isso lá no Antigo Testamento, no livro dos nossos pais, os profetas. Mas ele não faz isso, ele não se assusta, porque ele estava inerte, passivo. E o Senhor começa a falar para ele: João, escreve tudo que eu vou revelar para você. Ele fica tranquilo. Ele estava lá na ilha de Patmos, prisioneiro, e ele começa a escrever, e vai escrevendo sem parar. Não sabemos quanto tempo ele levou para escrever isso aqui. Mas ele, João, estava acostumado a testemunhar a verdade de Deus. E nós vemos isso numa das cartas que ele escreveu. Nós sabemos que o mesmo João escreveu um evangelho, algumas cartas e o próprio Apocalipse. Em 1 João 1,3, no comecinho do versículo, ele diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele estava acostumado a ver e ouvir, e em seguida testemunhar, a fim de que o povo de Deus também soubesse aquilo que ele já sabia pela revelação do Senhor. Ele já estava acostumado com isso, por isso que ele não se assusta. Quando chegamos ao versículo 10 e vamos até o 17, nós vamos ver os princípios da fidelidade e da atualidade da palavra sendo colocados diante dele. E eu destaquei aqui 7 princípios. Não tem nada de mágico, tá? Não tem nada a ver com... Tá? Não tem nada cabalístico aqui, não. É porque são 7, porque em 7 versículos seguidos eu destaquei alguma coisa. O primeiro, não cele as palavras da profecia. E por que ele fala isso? Porque até aqui ele traz muitos símbolos do antigo texto, do Antigo Testamento, que era o rolo que eles tinham naquele tempo. O Novo Testamento ainda não estava construído como nós conhecemos hoje. E a literatura apocalíptica, veterotestamentária, ela ficava em aberto. Não se sabia quando aconteceria.
E se você veio aos estudos de quinta-feira, você deve se lembrar que num dos estudos nós dissemos aqui que a expectativa que os santos do Antigo Testamento tinham é que todos os elementos escatológicos aconteceriam num só instante de uma só vez. Então aquilo ficava em aberto. Porque quando acontecer, tudo se consumou de uma só vez. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos, pelo completar da revelação de Deus, que há um passo a passo, e que, embora as coisas não devam levar 1000 anos, como dizem algumas seitas aí para acontecer, o fato é que o Senhor tem um passo a passo que nos é ensinado a partir do Novo Testamento. Agora, essa expressão de proximidade, quando ele diz não cele as palavras da profecia, quer dizer que o Senhor, Ele próprio, tem um momento oportuno em que todas as coisas vão acontecer. Selar quer dizer fechar, lacrar, impedir, não dar acesso. E se lá na antiguidade estava aberto no sentido semântico, cognitivo, agora se mantinha aberto apenas no sentido da execução da parte de Deus. E o que Deus está fazendo aqui é alertando o seu povo para ficar preparado para o final dos tempos. E ele alertou os irmãos do primeiro século e está alertando os irmãos do 21º século. O Senhor vai cumprir tudo o que disse, e é da nossa responsabilidade estarmos prontos para isso. Mas a segunda coisa é que ele diz: continue o santo sendo santo e o pecador sendo pecador. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. São quatro sentenças. 2 para o injusto ou imundo e 2 para o justo ou salvo. A primeira sentença de cada um diz respeito aos atos. A segunda sentença de cada um diz respeito ao que é. Faça e seja. Não faça, não seja. E aqui nós temos uma clara ambivalência da nossa vida. Nós expressamos aquilo que nós somos. Nós externamos aquilo que vai no nosso coração. E é por isso que ele diz: o injusto continue fazendo injustiça. Por quê? Porque ele é imundo e deve continuar sendo imundo. E assim também para o outro lado, para aquele que é filho de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 15, nós lemos que o anjo da igreja de Laodiceia recebeu uma mensagem do anjo do Senhor: quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você não fosse, sabe, ou você fosse realmente um injusto mergulhado na lama, ou você fosse um santo elevado à presença de verdadeiro Filho de Deus. Não tente ficar no meio do caminho, igreja de Laodiceia. Não tente ficar no meio do caminho também, crente do século XXI. Isso não existe. Não existe a terceira via, não existe a terceira categoria, ou é ou não é. Ou bem você serve a Deus, ou bem você vai servir a Baal. Não é possível servir dois senhores. É simples. E essa é a mensagem no final do livro do Apocalipse. E quando nós lemos essa primeira parte aqui, claramente João está dizendo que aqueles que são injustos e imundos devem ser lançados na mesma tese que Paulo utiliza no capítulo 1 de Romanos, em que Deus deixa o obstinado ao seu próprio destino, por conta da sua própria decisão, para que ele se torne exatamente o que ele é e pretende ser sem Deus. Olha que João aproveita a despedida dele para dar paulada na gente. Ele já fez isso em 21 capítulos. E ele aproveita o restinho, quando ele diz assim: irmãos, agora que eu já contei tudo para vocês, eu vou me despedir. Ali ele aproveita ainda para encerrar dessa maneira. E se Deus
inspirou que ele fizesse isso na escrita, é porque ele queria que nós ouvíssemos hoje. Essa é a última. Prestem atenção. Essa é a última e a mais severa de todas as advertências ao arrependimento de todo o livro. Porque aqui não tem mais. Acabou. Não tem mais para onde ir. E aí vem mais um. Venho sem demora. A recompensa vai ser dada rapidamente, mas não no tempo humano, senão no tempo dos planos perfeitos de Deus. Entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, nós estamos no que nós chamamos de últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. A contagem do Senhor não é se foi 1 ano, 2 anos ou 2100 anos. A contagem do Senhor é últimos dias. O calendário de Deus não é o nosso, a cronologia do Senhor não é a nossa. Só tem uma coisa: o Senhor disse que nós estamos nos últimos dias. O nosso tempo não representa qualquer regra para Deus. Não faz sentido. 1 ano, um dia, como 1000 anos. Não é o que está escrito na Bíblia? Não faz nenhuma diferença para Deus. Deus é eterno. Ano que vem eu faço 60 anos. Aí faz diferença para mim. Né? Eu vou ficar velhinho. Ano que vem vocês podem me dar uma bengala no meu aniversário, já estou ficando velhinho. A gente faz diferença. Para Deus não. Qual a diferença que faz para Deus 1 ano ou 1 milhão de anos? Não faz diferença nenhuma. Ele é o dono do tempo, ele criou o tempo é dele. E ele falou que nós estamos nos últimos dias. Numa visão, Deus disse assim a Abraão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E aí nós entendemos por esse versículo que a recompensa não tem relação nem com o tempo e nem com fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas com andar em comunhão com Deus. É daí que vem a recompensa. Os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono, então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E aí nós também vemos que a recompensa virá na medida da graça de Deus. Olhando do nosso lado, a recompensa virá por nossa comunhão com Deus. Olhando da parte de Deus, a recompensa virá por sua graça. Isso está lá no capítulo 20, versículo 12. E aí vem mais uma sentença, o princípio e o fim. Esse que julga a procedência e oferece a recompensa, que é esse, o nosso Senhor, é também aquele que é um só com o Pai, cuja majestade se manifesta ao longo de toda a história da redenção. E aqui João vai encerrar e concluir as suas declarações, que ele tinha começado lá no capítulo 1, versículo 8, e agora ele completa no 21, 6, capítulo anterior. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí depois ele completa, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele é o princípio, ele é o fim. Quando o princípio principiou, ele já estava lá. E quando todas as coisas terminarem, ele estará lá. Porque, diferentemente de nós, ele não tem um início, um start. Ele é o princípio no sentido de sempre ter estado lá. Eu precisei nascer um dia. Aliás, contando aqui uma parte pecaminosa da minha vida, eu nasci aqui na boca do mato. Ninguém nem sabe mais que bairro é esse, mas eu nasci ali, tá? Do lado entre o Meier e o Lins ali por trás. Carioca lá da boca do mato. Mas eu precisei nascer, gente. Né? Não desceu um raio de luz e eu apareci lá no bercinho da meus pais providenciaram. O Senhor não, ele é tudo perfeito, completo e como ele é hoje, desde sempre. E até
uma forma estranha de dizermos, porque até eu dizer desde sempre prescinde uma contagem temporal, mas ela não existe para Deus. Depois vem bem-aventurados. E por inferência no versículo eu digo bem-aventurados os que entram na cidade. João já havia instruído a igreja a esse respeito. Lá em 1 João, olha só, o mesmo João, ele fala determinadas coisas que a gente junta nos seus outros textos. 1 João 3, 2 e 3, ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer que antes não era. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está falando do escatom, daquilo que ele depois recebe como revelação no Apocalipse, porque 1 João ele escreve antes da revelação do Apocalipse. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Prestem atenção, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, até hoje ninguém sabe, ninguém viu, ninguém experimentou, ninguém teve comunhão tão profunda que possa dizer: eu sei como é Deus, eu sei como é Cristo. Não, não sabemos. O Senhor se revelou até uma medida em que ele sabia que era suficiente para nós o conhecermos, a ponto de ele ser o nosso Deus e Pai. E tudo o que tem essa esperança, vejam bem, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se alguém começa a andar com Cristo, precisa se purificar, porque entende que Cristo é puro. E vai entender também que o Cristo, que é puro e santo, não tolera impureza e não tolera pecado perto dele. Isso representa dizer que o conhecimento da salvação que nós recebemos e a esperança da vida eterna que nasce nos salvos não são elementos da nossa mente, da nossa imaginação, mas devem nos conduzir a atos práticos, e é por isso que aquele que é santo continue se santificando. Atos práticos de santificação, de testificação do fruto do Espírito na nossa vida. E se nele esperamos, para ele nos purificamos, a fim de estarmos pessoalmente com ele. Sem, o quê? Não é possível ver a Deus? Hã? Espera aí, eu vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. É possível ver a Deus sem ser santo? Mas também tem o outro lado da moeda. Malditos aqueles que ficam fora da cidade. E de onde eu tirei esse dentro ou fora da cidade? Do contexto do sermão anterior. João expõe a terceira lista de maldições aqui, juntamente com o capítulo 21:8, capítulo 1, 21, 27. Essa é a terceira lista. Elas se completam. E aqui nós temos práticas pecaminosas hediondas, normalmente praticadas em tempo de religiosidade pagã romana, e quando João escreve, todo mundo, todo crente daquele tempo sabia do que ele estava falando. Os cães, aqui não tem nada a ver com cachorro, não, tá? A Bíblia nunca falou que o cachorro vai ser salvo. Mas esses cães aqui que vão ficar de fora da cidade não são os cachorrinhos. Ainda não, tá? Depois a gente tenta ver se tem alguma revelação aí sobre os animais domésticos, os outros animais. Não é o tema de hoje. Alguns deuses, desde o tempo egípcio, mas particularmente no paganismo romano, tinham formatos caninos, inclusive Ísis. E depois alguns outros deuses que eram muito venerados tinham aspecto que lembrava os cães. E pior, tinham práticas que lembravam os cães. Naquele tempo já tinha vira-lata. Isso não é só no Brasil que tem. Naquele tempo já tinha um outro tipo de vira-lata. E alguns cultos que tinham prostitutos e prostitutas cultuais eram chamados de cultos a cães, porque eles tinham tanta e tão desregradas orgias sexuais que os próprios romanos
diziam que aquilo parecia cachorro vira-lata no meio da rua. Fora ficarão os cães, fora ficarão os promíscuos, fora ficarão aqueles que andam de poste em poste como os cães andam. É isso que o texto de João está dizendo. João 3, 19 e 20, o Evangelho diz assim: a condenação é esta, em referência a Jesus Cristo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em outras palavras, meus irmãos, a condenação pressupõe, vejam bem que coisa delicada, a condenação pressupõe um contato com Cristo. Eu vi a luz, mas eu não quis a luz. Isso é terrível. Porque lá na eternidade, nem um só condenado poderá dizer, mas eu queria tanto. Não, você viu a luz. Seja pela revelação natural, geral, seja pelo especial. Depois nós lemos aqui, no versículo 16, eu, Jesus. Vocês notaram que é uma contrapartida ao versículo 8? Eu, João. Assim começa o 8. E o 16 começa, eu, Jesus. Agora não é mais João falando. Não é mais João sequer repetindo as palavras do anjo ou do próprio Senhor. Agora é o próprio Senhor falando. João somente testemunha. Ele não tem palavras próprias. Ele testifica do que ele ouviu. Mas agora vem aquele que pode falar. E ele diz, eu enviei meus anjos para falarem às igrejas. Capítulo 2 e capítulo 3. Vocês lembram disso? Lá no comecinho dessa série. O anjo que no versículo 6 era o anjo de Deus, também é chamado sem problema algum de anjo de Jesus, anjo de Cristo. Assim como também os cristãos são também chamados sem problema algum de testemunhas do próprio Deus ou testemunhas de Cristo. Mas aqui, sobre testemunhar nas igrejas, tem um detalhezinho que a gente precisa ir buscar no texto mais antigo. Porque o texto original nos mostra uma pequena diferença com relação a, por exemplo, capítulo 1, versículo 4 ou versículo 11, onde é dito que João deve escrever às igrejas. Só que agora a construção do texto mais antigo, do texto original, traz uma pequena partícula que nos apresenta que o anjo testemunha a cada um das igrejas. Vejam bem, testifica às igrejas no capítulo 1. Agora é testifica a cada um das igrejas no final do livro. O que é que isso quer dizer? Para a nossa realidade de hoje, que não era uma realidade daquele tempo, por exemplo, o Senhor está falando individualmente numa igreja local como a nossa. O Senhor fala ao seu coração. Alguns vão ouvir, outros não. Alguns vão ser edificados, outros não. Para uns será um caminho livre, para outros será uma pedra de tropeço, dentro de uma igreja como a nossa. Mas quando o Senhor fala e a mensagem é testificada na igreja local, existe um compromisso real com a igreja universal, com aquela igreja que nós não vemos, com a igreja que é constituída pelo próprio Senhor e que é a noiva do Cordeiro, a cidade santa que desce da parte de Deus, a Nova Jerusalém. Essa igreja é constituída por algo que já está acontecendo aqui. E conforme o Senhor fala ao seu coração e testifica a palavra dele ao seu coração, e o seu coração é transformado, você, na verdade, está fazendo parte do construto da Nova Jerusalém. Deu para entender a diferença? Entre simplesmente escreve isso para as igrejas, ou escreve isso para cada um das igrejas. Deu para entender, gente? Que silêncio. Bons presbiterianos esses. E, finalmente, tem uma expressão, um chamado, um pedido, uma quase que
alguém fica de joelhos e pede: volte logo, Senhor. O Espírito e a noiva estão sempre dizendo: vem. Veja, o Espírito e a noiva dizem: vem. Esse dizem é um modo contínuo. É como se ao longo de toda a história da noiva, toda a história da participação do Espírito ao lado da noiva, conduzindo a noiva, ao longo de toda essa história, não parasse de dizer: vem. E aquele que ouve diz o quê? Vem. Isso é profundamente simbólico. Porque, meus irmãos, esse mundo está chato, esse mundo está ruim, esse mundo está violento, esse mundo está se neopaganizando. Eu não sei o que vai ser da geração mais nova. Vai dar de cara daqui a pouco com... Não vou nem falar nada não, mas... coisas absurdas. O que a gente pode fazer? Pregar o Evangelho, buscar uma vida santa e não parar de dizer: vem logo, Senhor. A gente não foi preparado para isso aqui, a gente foi preparado para aquilo lá. É por isso que a gente se incomoda em estar aqui, que aqui não é o nosso lugar. É por isso que lá atrás eu falei sobre, sabe, o nosso apego às coisas naturais, porque a gente distorce. Os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo e na sua promessa. Buscando o reino de Deus, a fim que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Não podemos nos acostumar a correr atrás do vento, porque senão daqui a pouco a gente está estocando o vento. Isso quer dizer, sabe? Cumpra, Senhor, por favor, o seu plano na história. Termina o seu plano e vem buscar a noiva, vem buscar a igreja. Esse não é um apelo de uma igreja falsificada, cheia de traições, de politicagens. É o apelo de uma igreja que é santa e busca o Senhor, a despeito de ser ainda composta por gente que não foi glorificada. Mas gente cujo coração está apertado pelas coisas que vive, está ansiosa por estar na presença eterna de Deus. É gente que está de pé, gente que está firme, coração inabalável, enfrentando tudo que enfrenta. Pedrada, flechada, paulada, e algumas vezes isso é físico. Temos irmãos que sofrem muito mais do que pedrada, flechada, tiro e paulada. Irmãos hoje, ao redor do mundo. Se você tiver curiosidade, depois entra no Ministério Portas Abertas e tenta descobrir quantas igrejas foram queimadas com gente dentro, só em 2023, ano passado, para ter dados fechados. Aí você vai descobrir que a sua vida, que você reclama, ó Deus, ó mundo, ó dia, é refresco. Sempre existirá essa igreja plena do Espírito Santo, diz um pensador, e à espera do Senhor dos Senhores. As portas do inferno poderão persegui-la, porém não serão capazes de esmagar a sua espera perseverante por Jesus. E no meio do dormitório do mundo, essa igreja perseverante vigia e ora até que volte o seu Senhor. O convite que João está fazendo aqui no final é: você está desse lado ou você está do outro lado? Ele está lembrando dos 21 capítulos que passaram. E chegamos ao versículo 18, que vai até o 21, em que ele valida e encerra o texto e se despede. Deus é zeloso por sua palavra, e o Apocalipse revela bastante isso. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 22 já haviam demonstrado a bem-aventurança para aqueles que guardassem as palavras desse livro. E esse trecho final, que vai do 18, é o finalzinho, o título ali que a Sociedade Bíblica colocou, é a conclusão do livro, que vai até o versículo 20. Nos diz que esse livro não pode ser mexido.
Ele escreveu ali, esse livro não pode ser mexido, porque ele é fiel e verdadeiro. Ele foi ditado pela revelação do próprio Senhor. Não pode mexer nele, nem para mais, nem para menos. Nós temos exemplos na Bíblia de gente que mexeu na palavra de Deus. Eva mexeu na palavra de Deus. A serpente chega lá para ela, o que é que Deus disse? Ela inventou, um pedaço do que ela falou foi invenção. Ela foi para além. Tem gente que come um pedaço da palavra de Deus. João está advertindo, nem acrescentem e nem tirem. Não vão nem além e nem fiquem aquém. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor, ponto final. Não mexam nisso. Além disso, por ser a palavra de Deus, nós temos por extensão que todo texto da Escritura requer o mesmo cuidado e não podemos mexer na Escritura inteira. A primeira leitura que nós fazemos dessa orientação, dessa instrução de João é: não mexam neste livro, o Apocalipse. Mas aí nós nos lembramos de Paulo quando ele diz, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e por aí vai. Toda a Escritura, do menor para o maior. Aquilo que João diz para não fazermos com o Apocalipse, não podemos fazer com a Bíblia inteira. A gente não pode mexer na Bíblia. A gente não pode atualizar a Bíblia. A gente não pode repensar a Bíblia. E se alguém fala para você que vai atualizar a Bíblia, não siga mais, não leia mais, não veja mais, não ouça mais. É anátema. É maldito diante do Senhor quem declara publicamente que vai fazer o que a Bíblia diz que não é para fazer. Está aí mais um dos pecados da igreja moderna, é ficar olhando, vendo e ouvindo o que não deve. Travestido de igreja, muitas vezes. Carregando o nome de pastor, muitas vezes. Tomem cuidado. É um pensador chamado Paul, ele diz o seguinte: quem teve um encontro com esse livro permanece acoplado a ele, para a salvação ou para a perdição. Ao quebrar essa palavra, ela o quebrará, assim como ela guardará ao que guardar essa palavra. Vocês entenderam isso? Quebrou a verdade de Deus, essa palavra vai quebrar aquele que a quebrou. Guardou a palavra de Deus, o próprio Deus se incumbe de guardar aquele que guarda a sua verdade. E aí o Senhor resolve responder aquela pergunta: vem, vem, vem. Ele diz: certamente venho, sem demora. E aí, não sei quem responde, o texto não diz, mas alguém responde, eu não sei se é aquele coro, né, com todas aquelas vozes dos céus, alguém fala assim: amém, vem, Senhor Jesus. E aí, ele encerra o Apocalipse. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E ele encerra no modelo epistolar, é como se fosse uma carta, mas esse texto não é uma carta. Só que ele encerra como se fosse uma carta. E aqui termina o Apocalipse. E nós vamos para umas poucas conclusões agora. Primeiro é a constante ameaça da idolatria. A comunidade da aliança vive sob constante ataque da idolatria, a ponto de o livro lembrar que ao final aqui, que a sua mensagem também seria lida por falsos crentes, inclusive aqueles que praticam a idolatria. Depois você lê de novo esse trecho aí que você vai perceber isso. Nós temos consciência de que a idolatria assalta as nossas vidas todo dia. E às vezes vem camuflada sob diversos formatos, inclusive sob um sutil manto de coisas boas e lícitas. Mas às vezes o ídolo é bonito mesmo. Expressar o caráter nada espiritual deste mundo, ao invés de testificar claramente de Cristo, também é idolatria. Isso é pesado. Mas quando você escolhe colocar no lugar
da propagação do evangelho o seu descanso, a sua preguiça, seja lá o que for, eu vou contar para você que você está sendo idólatra. Isso é pecado. E eu gostaria que você dormisse com esse barulho, com muita dor na consciência. Porque ainda dá tempo de se arrepender. Pelo menos agora dá tempo. Depois do culto eu não sei. Porque a gente pode resplandecer a luz de Cristo nesse mundo em trevas. Mas quando a gente resolve emudecer, na verdade a gente não está mais jogando luz na honra e na glória devidas ao Senhor. Está atraindo isso para a gente. Isso é idolatria. Afinal de contas, isso aí é um comportamento mundano de fazer só o que quer e não o que o seu Senhor mandou. Mas o próprio João, quando inquirido a respeito de Jesus, João Batista, não João Evangelista, João Batista, ele diz o seguinte: antes convém que ele cresça e que eu diminua. Segunda conclusão é sobre o livro e a nossa vida, o livro e a nossa vida. E a gente pode inferir a partir de um ponto de vista pastoral e central do livro que nós precisamos resistir, sermos fiéis até a morte. E isso resultará em bênção eterna. Esse é, de fato, um ponto de vista central e pastoral do livro. Mas nós podemos também afirmar que, sob um ponto de vista teológico central, não pastoral, mas teológico, nós podemos olhar e perceber que é essa obediência fiel que conduz até a recompensa e que resultará, acima de tudo, na glória e na honra do próprio Deus, do próprio Cristo, do próprio Senhor. Agora, uma pergunta retórica que a gente precisa se fazer é: com essa medida que nós temos vivido nesta peregrinação para a glória de Deus? Às vezes eu fico me perguntando, e eu me pergunto mesmo, tá? Como todo mundo, eu também falo sozinho, né? A gente fala sozinho de vez em quando. E eu me pergunto, depois de 2, 3 semanas sem ver alguns irmãos aqui, eu falo assim: será que de fato ele teve algo contundente que não permitisse que ele estivesse na Assembleia dos Santos? Quando eu pergunto para a igreja que eu pastorei, que o Senhor me botou aqui, a quantas pessoas você testificou da salvação possível no Senhor na última semana, no último mês, no último ano, na última década? Eu tenho medo que vocês me respondam. Meus irmãos, isso é terrível. O livro não é só para a gente ler e estudar. Isso é o começo, mas é para a gente praticar. O Apocalipse não foi escrito para a gente ficar com medo de dormir de noite, sei lá, vai ser um monstro debaixo da cama. Não é para isso. O Apocalipse foi feito para a gente tomar jeito na nossa vida de crente. Porque ele vem sem demora. E aquele que não for encontrado com roupas alvas, não estará com ele. Isso é um livro de advertências, mas é um livro de graça. Porque ainda dá tempo. É aí que está a graça do Senhor demonstrada nesse livro. Aliás, entramos no penúltimo ponto aqui, que é a bênção final. A última frase do Antigo Testamento está lá em Malaquias 4:6. E diz assim: para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O Antigo Testamento termina assim. É uma advertência do Senhor dizendo: vocês vão ter que fazer isso assim, assim, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essa é a lei. Deus está irado e você deve estar fazendo alguma coisa que deixou Deus irado, e você também deve fazer alguma coisa para encobrir a sua vida, o seu pecado diante da ira de Deus. Essa é a lei. Por isso que havia holocaustos e sacrifícios. Suas obras devem agradar a Deus, suas obras
espirituais, é claro. Mas aí nós vemos o Novo Testamento terminando assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A graça é a palavra final do Novo Testamento. A graça é a palavra final da revelação de Deus ao homem. A graça é a palavra final da nossa história. Sua vinda está próxima e a gente mal pode esperar. É por isso que a gente deve orar. Vem. A igreja e o Espírito. Vem. E quando ele disser, eu vou voltar logo, aí a gente diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Houve um grande pregador no passado, chamado Charles Simeon Trust. Alguns aqui já ouviram falar nele, eu já falei dele aqui. E quando ele pregou esse sermão, ele deixou o grande contraste. Ele fez um pequeno comentário. Ele chamou isso de o grande contraste. Eu vou ler, não são palavras minhas. O primeiro deles é: quão triste é a perspectiva daqueles que ainda estão em seus pecados. Quer acreditem ou não, saibam com certeza que o Senhor Jesus Cristo vem depressa para os chamar a juízo, e a ele prestarão contas, não somente de palavras e ações, mas dos mais secretos conselhos do coração. Quão terrível é esse pensamento para aqueles que nunca se arrependeram de seus pecados, nem nunca buscaram misericórdia por meio do sangue do Redentor. Eu gostaria, palavras dele, eu gostaria de poder convencer vocês. Também são palavras minhas. Meus amados irmãos, a levarem a sério esta terrível consideração, enquanto ela ainda pode valer para o seu bem. Mas deixe a morte uma vez executar a sua comissão e arrastá-lo para o tribunal de Cristo, e todos os seus arrependimentos futuros serão em vão. Sua sentença será pronunciada sobre você e sua condenação será selada para sempre. O contraste. Que doce realidade existe no Evangelho. Veja o que o Evangelho pode efetuar. Pode efetuar mesmo nesta vida presente. Que paz ele pode trazer à alma. E que garantia a respeito de seus interesses eternos. Não ousarei dizer que abrirá a um homem o livro dos decretos de Deus para lhe mostrar seu nome escrito no céu. Mas isso lhe dará uma confiança a respeito da questão do julgamento futuro e uma alegre antecipação da bem-aventurança eterna. Portanto, busque conhecer o Senhor Jesus e experimentar o seu amor. E então você pode esperar por um advento com extrema alegria e recebê-lo como a consumação e a conclusão da sua bem-aventurança. Amém? Inclina a sua fronte, por favor. Senhor Deus, concluímos esse texto de tão belas instruções e tão profundas orientações do Senhor. A que conclusões podemos chegar ao final de tudo? É que nós precisamos, Senhor, ter uma vida santa. Nós precisamos olhar para frente e enxergar lá na frente o cumprimento da promessa da vida eterna. Nós precisamos andar com o Senhor. Refrear a nossa vida de pecados e idolatrias enquanto há tempo. Precisamos ser encontrados pelo Senhor como servos fiéis. E para isso, ó Deus, precisamos também da tua ajuda e do teu amparo. Reforça a vida, a mente e o coração dos meus irmãos. Converte para ti aqueles que ainda são impenitentes e estão longe do Senhor. Renova, Senhor, os teus filhos que estão apagados no meio do caminho, porque o braseiro ainda está aceso e ainda é possível reavermos o nosso calor no Senhor. Por tudo te louvamos, por tudo te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.